Bom dia, bom dia. Mais um dia de trabalho que vai começar. Estamos aqui completamente equipados. A cuia e a bomba. Vassoura, caso a gente faça alguma bagunça na rua por aí. Carregar caixa para lá e para cá. Jaqueta, blusa, máscara, óculos. Levar um pouco de tudo para a nossa obra. Vamos ver como é que tá. Chegar lá, esvaziar a van. Olha o ânimo do pedreiro. Ah, pedreiro feliz. Esse é o pedreiro bom. Será que vai virar uma casa? Será? Às vezes não dá nem para imaginar, né? E hoje foi dia de trabalharmos no chão. Para o chão nós compramos madeira contrachapada de 15 milímetros e nós tivemos que cortar ela na medida assim mais aproximado no formato da van, com curvas e tudo mais. Algumas pessoas me perguntaram para que nós íamos usar o papelão, e o papelão foi justamente usado, dentre outras coisas, para tirar a medida e fazer um molde para tirar a medida das curvas e tudo mais. Nós compramos 3 placas de madeira contrachapada e foi mais do que suficiente para cobrir o chão da nossa van, que é uma L4. Mas antes de colocar o chão de forma definitiva, outra coisa que nós fizemos e que levou bastante tempo foi preparar o isolamento térmico. Nós temos uma grande preocupação em fazer um bom isolamento, tanto para o verão, já que nós moramos numa região que faz bastante calor, quanto para o inverno, porque nós gostamos muito de fazer esportes e curtir lugares que são mais frescos também. Então, uma grande preocupação que a gente tem é com o isolamento. O processo que nós escolhemos para o isolamento foi o que nós encontramos publicado por Greg Virgoy. O Greg é do UK e ele tem uma série sobre a camperização dele fantástica. Ele é muito didático e explica as coisas de uma maneira sensacional. Nós vamos deixar o link, o conteúdo é todo em inglês, mas se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, comenta aqui que a gente pode sempre tentar cobrir o que o Greg já explica de maneira fantástica. Como vocês podem observar, o Bruno continua trabalhando na estrutura do banco, enquanto eu, em paralelo, estou trabalhando na madeira e no isolamento do chão. Isso aí, galera. Estamos fechando a loja ao som do nosso gerador, que vocês podem observar ali no fundo. E aqui o progresso. 1% completamente isolado. E aqui também já temos um certo isolamento em progresso. Dia muito produtivo. O plano de hoje é seguir com a parte do chão. Aqui eu tenho uma reprodução bem grosseira do projeto, do que foi planejado. Essa parte aqui praticamente já foi terminado. Madeira, isolamento, tudo selado com Sica, com silicone. Agora, a primeira parte vai ser terminar essa parte aqui do meio, entre as rodas, os 2 pneus estão aqui. Aqui o Bruno vai estar trabalhando nessa área, por isso eu não quero incomodar ele ali. E vamos ver como que a gente vai. Ainda falando sobre o isolamento, o material especificamente que nós compramos, que está disponível assim com bastante facilidade aqui na Espanha, é o poliestireno extruído, ou XPS. Nós compramos placas de 30 milímetros e a madeira também é de 30 milímetros para ter tudo bem plano. Sobre essa capa de isolamento mais madeira, nós vamos fixar o contrachapado de 15 milímetros. Ali atrás do progresso,
até o momento. Segura aqui pra você então? Com força. Com força, bem forte. Aqui tá forte. Tá na marca do lápis aí, né? Para completar o isolamento do chão, um terceiro elemento, além da madeira e do XPS, foi uma fita adesiva que ela é também isolante. Então esses três elementos completam o nosso processo de isolamento do chão. Conforme a gente foi cortando o XPS, a madeira, nós fomos passando selador na madeira e depois parafusando as ripas com um parafuso autorroscante no chão. Beleza. Uma curiosidade é que, apesar de nós termos compilado tudo isso em apenas um vídeo, foi um processo que levou vários dias para ser concluído. Pequeno panorama das nossas instalações. Trabalhando bem ao lado do trilho do trem, no nosso bairro. Vários vizinhos passam por aqui e nos saludam. Aqui estamos. Ainda com relação ao tempo, no nosso caso, uma das coisas que adiciona mais horas de trabalho é o fato de que nós estamos trabalhando na rua. Então, como nós estávamos trabalhando no chão, nós frequentemente tínhamos que esvaziar completamente a van e aí sim nós tínhamos a área de trabalho livre. E isso adiciona bastante tempo no processo. Com relação à madeira que nós colocamos no chão, foi muito importante tomar muito cuidado onde essas madeiras estavam sendo postas, porque nós vamos ter paredes que vão estar apoiadas nessa madeira e vamos também ter móveis, então nós queríamos muito ter essa madeira colocada de forma estratégica para que nós possamos reutilizar e poder parafusar coisas em geral nessa madeira. E isso foi algo que também levou bastante tempo, não o trabalho em si, mas tentando pensar de uma forma estratégica. Final do dia, estamos dirigindo para casa. Foi um dia super produtivo. Cortamos boa parte das madeiras do chão, da madeira principal do chão. Ainda falta cortar muita coisa e cortar também o isolamento.